Douglas Z por aqui, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo Z Podcast. Hoje eu tô com um convidado super especial aqui, inclusive eu já peço para você deixar o like aqui, porque foi difícil conseguir a agenda dele. É um super amigo, mentor. Já vou abrir a câmera para ele. A gente vai conversar muito hoje aqui sobre empreendedorismo, mentalidade, vitalidade, IA, tudo que puder explorar aqui, eu vou trocar uma ideia com ele hoje. E eu queria agradecer... Roberto Sareta, seja muito bem-vindo. Opa, muito obrigado, irmãozão. Obrigado pelo convite aí. Vamos aí trocar o que puder aí. Bora trocar uma ideia. Roberto, primeiro, vou fazer uma pergunta que eu vi aqui no meio do caminho, a gente estava conversando. De onde que vem o seu sobrenome Sareta? Sobrenome é italiano, né? Então vem... Tem uma descendente, família... meu bisavô era italiano, veio pro Brasil, né? E a família aí. Legal. E pra você se apresentar, se eu perguntasse quem é o Roberto Sareta aí, o que você diria aí? Se apresenta aí pra galera que não te conhece. Sou empreendedor serial, né? Não gosto muito de falar esse nome, mas enfim, já montei mais de 35 negócios. Nos últimos 7, 8 anos, comecei uma busca aí de autoconhecimento, né? Tive um sócio há 7, 8 anos atrás, que foi quando eu comecei essa busca, que ele acabou, enfim, se suicidando, cometendo suicídio, João. E daí eu falei, pô, o mundo não é só isso, né? Não é só ganhar dinheiro, montar empresa. Eu já tava num looping aí desse de ganhar dinheiro, perder. E daí foi quando eu comecei a olhar para isso. E hoje eu acredito muito na união entre empreendedorismo e autoconhecimento. Porque se você montar um negócio e você não se conhecer, o que pode acontecer? No meio do caminho, quando você tiver dificuldades nesse negócio, às vezes nem é um negócio que você tá fazendo que você gosta. Porque você não sabe nem o que você gosta, né? Então eu recomendo a todo mundo que se for começar um negócio, né? Então se conhecer antes, a chance talvez de dar certo vai ser maior, porque a pessoa na hora que tiver uma dificuldade eventualmente no negócio, ela vai conseguir lidar com aquilo porque é aquilo que ela ama, aquilo que ela gosta de fazer. Então eu acredito que tem que unir esses dois mundos, né? Entre autoconhecimento e empreendedorismo. Mano, que legal. Você já tinha me contado essa história aí. E como que você começou a empreender? Conta, assim, antes de fazer essa pergunta pra você, eu vou apresentar o Roberto, né? O Roberto, cara, a gente já tive a oportunidade de trabalhar com o Roberto. Inclusive, eu falo um pouco sobre essa trajetória aqui no meu livro, né? O Poder do Impacto Network. Roberto, para mim, é um mentor, tem me ensinado muito sobre empreendedorismo, me inspirou muito no começo. Acho que você viu lá que eu comentei um pouco sobre isso, né? Sobre as coisas simples, né? Desde de transformar dinheiro em coisas simples. E você começou empreendendo como? Você me contou um pouco sobre isso, mas eu queria... Eu comecei mesmo com 12 anos, né? Eu vendia geladinho no parque. Então, minha ideia de sempre ter o meu dinheiro, o meu negócio, minha ideia é vender cedo, né? Não em ter um próprio negócio, mas em fazer o meu dinheiro. E daí, com 17, 18 anos, eu arrumei emprego normal, fui operador de telemarketing. E daí eu vi que realmente eu ia ter mais êxito se eu trabalhasse por mim. E foi quando eu montei, eu tinha um carro, vendi na época, montei primeiro o Lava Rápido, depois acabei montando isso, virou uma rede de franquias. E aí eu tinha 22 anos quando montei a primeira rede de franquia. De lá pra cá não parei, né? Então eu tenho vontade, meu tesão, na verdade, é tirar a ideia do papel, né? Então por isso que eu acabei, eu acho que talvez montando tanto negócio para ver aquilo que às vezes o mercado tinha uma necessidade, ninguém tinha feito antes, e daí pegar e tirar a ideia do papel, né? Você tinha alguém, Roberto, assim, na família que te inspirava a se empreender, ou isso veio porque você falou com quantos anos? Com 12 anos. 12 anos, cara, muito cedo, né? Meu padrasto tinha negócio, então eu tinha um olhar para aquilo, que realmente era uma ideia do que poderia ser ter o próprio negócio, né? Então já tinha essa inspiração, de certa forma, na família, né? Mas cada um acabou seguindo, por exemplo, minhas irmãs, cada um acabou seguindo um modelo, uma foi realmente para o mercado formal, né, de trabalhar como funcionária, minha outra irmã montou negócio. Eu acho que acaba sendo muito do perfil, né, porque empreender realmente você tem que ter... Quem monta o primeiro negócio e dá certo, ótimo, mas a maioria às vezes para aí, quando o negócio dá errado. E aí que você tem que ver se realmente você quer montar um negócio, se você quer trabalhar para os outros, né. Então, se você não tiver seu sonho, você vai trabalhar para o sonho de alguém, né. Uhum. É isso, não tem certo e errado, acho que a pessoa vai aprender no meio do caminho. E falando dos erros, cara, você que sempre conta dos erros, e eu acho que a gente, quando ressignifica os erros para um aprendizado, dos erros que você teve, porque eu comecei a empreender, eu conto um pouco nesse livro ali, mas eu já fui um corretor de imóveis, que foi o meu primeiro empreendimento. É você ser autônomo, você pode ganhar 10 mil na venda de um imóvel, mas você tem que fazer gestão desse dinheiro. Então, tive muitos desafios no começo. Hoje o nosso negócio tá muito melhor, até porque eu aprendi muita coisa
com franquia contigo ali, né? Saber a importância de recorrência, o modelo de negócio, se você quer que o negócio 100% dependa de você ou não, se você consegue franquear, se você consegue delegar. Então, dos erros que você teve, o que você daria assim, de conselho para quem está iniciando? Eu acho que assim, duas questões, né? Primeiro, fazer um planejamento adequado. Hoje, com as IAs, você consegue fazer várias simulações financeiras, né? Então, você consegue ver quanto você vai investir em marketing, quanto aquilo vai converter, e ir para mercado muito rápido. Você tem hoje plataformas que desenvolvem softwares inteiros com IA. Então, assim, primeiro fazer realmente um estudo de mercado estruturado, todas as análises financeiras, ver realmente quanto vai precisar de caixa, porque às vezes você pode começar um negócio no meio do caminho. Que bonito ver você falando isso, não cara. é como eu faço, mas eu sei. Sabe por que eu digo isso? Porque assim, eu sempre tive um exemplo de você, porque você é um cara muito de gestão. Inclusive, às vezes, coisas básicas que você tem a visão de um empreendedor serial, um cara que, franquia 200 unidades, mas tipo assim, o pequeno, ele tem muita dificuldade com isso. Sim. Eu falo que hoje a Cris me ajuda muito nisso lá, nessa questão de gestão, e ainda às vezes até se cobra de achar que não... Porque assim, eu sou o cara da visão, né? Então ela vê minha visão muito alta, muito grande, crescendo, me conectando com gente, e ela vendo ela nos bastidores, às vezes nem acha que é importante o que ela faz. E eu vi muito você nisso, fazendo... Você tem facilidade com tecnologia, faz as coisas de gestão, mas cara, eu vejo que isso acho que é uma das maiores dores, é isso. Eu acho que assim, você tem que ter realmente pessoas complementares. Eu não sou uma pessoa de também, ficar no administrativo, sei fazer, mas meu negócio é pôr o negócio de pé, ter a visão estratégica e acelerar o negócio. Esse eu acho que é o meu grande talento, vamos dizer assim. E a parte de gestão, realmente, você tem que ter alguém para te apoiar, porque é tão importante quanto isso. Sim. Que é um trabalho invisível ali, né? Que tá o pessoal no back-office. E cada um tem que olhar para isso, o que é melhor para cada um, né? Mas se também a empresa não tem vendas, não tem marketing, não tem crescimento, né? Então eu sempre fui mais orientado para essa área de acelerar negócios do que na parte de back-office também, né? Mas até às vezes muito mais importante que o próprio negócio, a própria venda, né? Sim. Tem até uma guerrinha em relação a isso, né? Tipo, porque a gente sabe que se não vende, não tem negócio. Já começa por aí. Mas o negócio também que tá vendendo muito e não tem gestão, às vezes o cara tem aquela métrica de vaidade, que é o faturamento, que o cara fala que tá faturando 1 milhão, mas quando você vai ver, o cara tá ficando com 10 mil. Sim, sei lá, 5 mil, às vezes nem Sim. isso. Então é um negócio que tá com um balde com um buraco ali. Então, cara, eu acho muito importante falar disso. Eu tenho essa visão clara sobre você, assim, que eu vejo que você tem muito essa coisa de tecnologia, de gestão. Eu lembro que você fazia as coisas muito rápido, era mapa mental, e pra quem tem dificuldade com isso, traz uma clareza enorme. E hoje, é o que eu falei, hoje a IA deu um salto nisso, porque ela consegue, se você pedir, faça um plano de negócio para eu montar uma loja de chocolate, meu público vai ser esse, faça as análises, quanto eu preciso investir, e daí você começar a estudar realmente, meu aluguel vai ser tanto, quanto eu preciso faturar, qual é a margem que dá para trabalhar. Hoje as IAs, elas conseguem te ajudar muito nisso. GPT mesmo. GPT, tem o Manus também, AI, que ajuda muito na parte de planejamento também. Eu geralmente hoje faço, quando eu vou lançar, pego a estratégia, né? Eu já tenho uma ideia de estratégia, então lanço isso no GPT, lanço no O3, que é um mais avançado do próprio GPT, pego essas análises, jogo no Manus, e daí eu vou testando e falo, e alguns prompts que eu falo, como o 0,1% dos tops líderes mundiais estruturariam esse negócio. E daí ele me dá vários pontos de vista que eventualmente não estavam no meu negócio principal, e daí eu começo a validar com isso. Então daí eu consigo, quanto custa para eu trazer um cliente? Ele vai me dar uma meta, mais ou menos quanto é um CAC, quanto vai custar a aquisição. Eu posso pegar esses dados, fazer uma campanha mesmo e retornar o resultado da campanha para ele. Você falou que ia ser 10 o custo de aquisição, está sendo 23, por exemplo, 25, 30. Me faça uma nova análise quanto eu vou precisar de dinheiro para ter número de clientes. Enfim, você consegue hoje dimensionar muito melhor. Né? Antes que você tinha que abrir o negócio, você tinha que estudar, fazer e muito mais na sorte. Então hoje, se a pessoa conseguir estudar IA, eu falo, se for montar negócio, estuda IA antes. Que a IA vai ajudar muito em todas as áreas. Hoje a gente faz implementação de IA em empresas, a gente consegue dar uma performance muito alta, trabalhos que antes não dava para fazer, né? Uhum. E o bom da IA hoje é porque, às vezes, se você não souber perguntar, porque eu acho que o grande segredo é as perguntas. Você sabe do negócio, você tem conhecimento, então quando você olha ali, você fala, cara, tá faltando algo para mim, porque você tem a visão do todo ali, pela experiência que você tem. O legal é que se a pessoa não tiver essa experiência, se ela pedir para IA perguntar para ela o que precisa para dar a informação,
Exato. Já é uma coisa, já é um avanço enorme, né? Eu acho que duas coisas assim, dá para você setar. Primeiro, quem a IA vai ser? Né? Então, se você quer uma campanha de marketing, fala para ela agir como um diretor de marketing. Se você quer uma análise estratégica, pede para ela agir como um executivo de análise estratégica, um consultor, enfim. Então, primeiro você tem que setar quem ela é. Segundo, você tem que pensar que a IA ela está programada para te agradar. Então, esse é o perigo da IA, que talvez muita gente não olha para isso, mas assim, ela sempre vai tentar inventar e te agradar, de certa forma, eventualmente quando ela não tiver informação. Então, isso eu já coloco nos meus prompts até, tipo, não tente me agradar. Quando eu vou fazer uma análise estratégica e ponho outros prompts, o que não é para ela fazer. E para justamente assim, se fosse você faria isso? Qual a chance disso dar certo ou dar errado? Então, você trabalhar em IA pensando dessa forma, senão ela vai te dar que tudo vai funcionar, tudo vai ser o melhor dos mundos. Eu tava na dúvida disso hoje, você acredita? Que assim, eu fiquei pensando, a IA ela sabe tudo que a gente pergunta, então ela sabe até às vezes o nível de informação que a pessoa tem, se ela conhece do assunto ou não. E eu fiquei pensando, falei, será que ela é enviesada no... Com certeza, né? Sim. Não é porque ela tenta agradar. Ela é programada. Essa programação também, eu descobri isso não faz muito tempo, e daí vi os próprios programadores de machine learning, das AIs, falando sobre isso. Então, para realmente olhar para isso, tomar cuidado, porque senão vai enviesar até seu pensamento. Tudo que você for falando, ela vai começar a reforçar. Então, pode ver, geralmente você põe alguma coisa na pergunta que já está enviesando ali o que você quer de resposta, eventualmente. Então, tem que pedir ao contrário, para ela não fazer dessa forma. Legal. E, cara, falando de IA, assim, para depois a gente virar um pouco a página, você que é um cara que pesquisa muito, vê as coisas até lá antes de chegar aqui no Brasil, porque você entende um pouco de inglês, vai fuçando ali, eu sei que você tá sempre antenado no que já saiu lá nos Estados Unidos ou em outro lugar do mundo, e depois pensa em como aplicar isso aqui. O que você poderia dizer do que você vê da IA para os próximos anos aí? Nem da IA, né? Mais até do que é do comportamento, né? Então, vou dar um exemplo. A busca já está indo para o GPT, né? E cada vez mais isso já tem um operator, enfim, já faz compra para você. Então, empresas que não criarem marcas, elas eventualmente vão concorrer só por preço e assim, não vai ser mais uma pessoa escolhendo, vai ser a própria IA escolhendo. Então, pegar um mercado, por exemplo, imagina que eu quero comprar uma camiseta preta, Pima, barata. Eu não vou escolher loja. A IA, se eu jogar isso no GPT e pedir para ele comprar para mim, já nos agentes, ela vai entrar, vai escolher aquilo que eu setei de parâmetro, naquilo que ela já acredita que eu tenho o meu perfil e vai comprar. Então ela não vai ver se é uma marca conhecida, uma marca, ela vai dar dentro do parâmetro, ela vai comprar. Então, a não ser em casos que a pessoa fala, não, eu quero uma camiseta de tal marca. Aí sim, por quê? Porque construiu uma marca. Então, empresas que não construírem marca nos próximos anos, eu acredito que correm um bom risco de terem complicações em relação a isso. Segundo, a busca, o SEO, empresas que são bem posicionadas no Google, lógico, elas têm relevância, mas se você tem e-commerce, empresas online, olhar para SEO no GPT. O jogo de estruturação do site é outro. Então, até para quem quiser montar negócio, isso é um filão que vai ter, e assim, pouca gente fazendo, é fazer SEO para busca nas IAs. Então, tem umas características para fazer, como estruturar. Então, isso, por exemplo, é um mercado aí que quem entrar vai ganhar dinheiro também. Interessante, né? Eu tava falando disso esses dias, acho que eu vi uma matéria falando disso também, das buscas do Google, porque a gente cresceu, né? Eu tenho 35 anos, eu cresci vendo as pessoas até falando Google errado, né? Falando Google, não tinha essa digitalização no Brasil, e agora a gente vê que as pesquisas, ninguém mais usa tanto o Google, porque você tem que filtrar o que você vai ter de resultado, quanto na IA você pode pedir mais especificidade e ela trazer um resultado mais próximo do que você está procurando. Exatamente, e também isso nasce para as empresas menores que eventualmente não conseguiam competir, se a pessoa trabalhar a marca, conseguir fazer SEO. Eu acho que os domínios principais voltam talvez a ter busca, né? Então a gente vai lançar um e-commerce de shorts, é shorts.com.br. Então a gente vai lançando aqui um mês mais ou menos. Por quê? Porque a gente acredita, se uma pessoa for comprar shorts depois, ela vai buscar, quero um shorts praia tal. A não ser que seja a marca, é bem capaz que nosso site em breve apareça em primeiro. Porque ela está buscando aquela palavra-chave só. E daí a gente vai fazer um marketplace de shorts com o domínio shorts.com.br. Então, igual essa, eu acho que tem várias oportunidades. Quem talvez seguir para um marketplace também customizado, pensando em busca do SEO do GPT, até do Google também já está apresentando, eu acho que tem chance de ter negócio, é o comportamento. Eu acho que sempre tem que olhar para negócio, tem que olhar para comportamento. Para onde está indo o comportamento? Como as pessoas estão pensando, como elas estão agindo, para onde está indo?
mais do que hoje tecnologia, que é o mercado que eu sempre olhei também, eu olho mais para comportamento, como as pessoas ao meu redor estão lidando com rede social, um exemplo, tem muita gente agora meio off em rede social, os eventos offline, por exemplo, estão voltando. Tem grupos, por exemplo, de offline, eu não lembro um agora que eu lembro que lançou, acho que é Club Offline em Amsterdã, que as pessoas se encontram para ficarem sem celular, em bibliotecas, em lugares para se conhecerem e eventualmente fazerem programas juntos sem celular. Eu acho que até a própria tendência do Instagram tem menos gente postando no feed, reduziu o número de stories, enfim, tá mais propaganda. Mas esse comportamento para onde as pessoas estão, o que elas estão fazendo, né? Então estão agora voltando mais para a natureza também, os ricos, o luxo agora é ter mais tempo, é ir mais para a natureza, mais para o interior, enfim, você começa a olhar para onde vai o comportamento dependendo do que você quer investir. Eu quero investir em público A, eu tenho que olhar para isso. Eu quero investir em classe C, eu tenho que olhar para a economia, tem que ver para onde vai. Então, se você quer acertar hoje negócio, tentar pelo menos prever, olhar a tecnologia, mas principalmente eu acho que comportamento, né? Então, olhar IA em comportamento. Interessante, porque... Primeiro porque vai dar oportunidade para negócios menores, como você falou. E falando da questão dos domínios, que fique registrado aqui que o Roberto me viciou em ficar comprando domínio. Todos os domínios que eu acho curto, que eu acho interessante, assim, eu fico olhando. Eu já até dei uma parada já, porque eu tinha alguns lá, eu não tenho tantos quanto você. Acho que o Roberto deve ter pelo menos uns 40 aí, ou já deu uma reduzida? Já deu uma reduzida mais? Tem mais. Então, e eu tava ali nos 15 ali já, e falei, cara, eu acho que dá uma segurada. Mas uma coisa que você falou que eu acho importante é sobre o comportamento. Eu até comento no meu livro, que quando eu tava perdido profissionalmente, eu comecei a olhar para vários mercados e eu pensei assim, a tendência dos negócios é o quê? Franquia. Então por isso que eu me conectei com você na época que a gente trabalhou na Flipwash ali. Porque eu pensei assim, falei, pô, o movimento do mercado vai ser mais pra franquia. E tem poucas pessoas que são especializadas nisso. E aí eu comecei a olhar para esse mercado. E aí depois eu olhei para a parte do e-commerce na época da pandemia. E aí depois eu vi a parte do WhatsApp se movimentando com a automação. Então eu sempre olhei para essas tendências assim. Obviamente que eu não tenho tanta... Eu não prevejo tanto quanto acho que você tem informação para ir buscar assim. Mas é muito bom olhar comportamento para saber se o que você está desenvolvendo é realmente um negócio mais sólido ou se é um negócio que todo mundo faz, né? Às vezes dá o hype ali, todo mundo vai entrar, criptomoeda, não sei o que já passou e você que ficou a sardinha do rolê, né? Não, até quando começou o negócio de NFT e tudo, eu falei, olha, metaverso, eu até fui pro Web Summit, eles estavam falando sobre isso lá, eu participei de várias palestras assistindo lá, eu falei, não consigo ver o mercado. Não conseguia ver o mercado de NFT, não conseguia entender o mercado no sentido de, tipo, isso pra mim não é um mercado, né? Então é bem isso também. Um monte de gente entrou e muita gente perdeu dinheiro, e daí metaverso também. Enfim, se olhar realmente isso, vai ter aderência ou não vai ter. E eu acho que também agora com as IAs vai acontecer uma questão assim, muito trabalho que é repetitivo vai ser automatizado, questão de tempo. Então um time que tem 10 pessoas fazendo a mesma coisa, talvez fique uma e com IA fazendo o resto, tudo que é automático. O que vai acontecer? Essas pessoas vão perder o emprego? Possivelmente sim, para uma que tiver talvez com uma IA e consiga trabalhar pelas outras 10. Mas o que acontece também? Vão surgir vários mercados novos. Sim. Né? Então, antigamente, uma consultoria estratégica que custava às vezes 20 mil, 100 mil reais, 200 mil reais, às vezes pode ter uma pessoa que ela pode estudar muito sobre isso, até com as próprias IAs, e fazer uma consultoria estratégica. Talvez não tenha a visão do consultor, mas se ela for dedicada, ela vai conseguir obter as informações ali das IAs. Então, assim, um caso, por exemplo, mas pode surgir vários... que eu acho que vão surgir microempresas, micro SaaS. No sentido que eu posso desenvolver um software hoje com uma IA, por exemplo, a gente já fez isso, a gente já lançou, a gente fez uma plataforma em uma semana, eu e uma pessoa, tudo pronto, com pagamento integrado, enfim, para atender um nicho de mercado específico que são lojas de multimarca. Então o que acontece? Você entende muito bem o mercado, você consegue desenvolver, antes que custaria às vezes 100 mil, você consegue fazer por às vezes 10, 20 mil, às vezes muito menos até. Demoraria muito tempo, você consegue fazer um mínimo produto para já testar e ir para o mercado. Então, ao invés às vezes de uma multimarca, por exemplo, ter um software que custa, sei lá, 200 reais, ela pode ter um software de 20 reais. Esse é um exemplo. Por quê? Porque daí você consegue trabalhar... Precisa gerar menos caixa para manter uma empresa. Então, eu acho que pessoas que olharem
assim, qual o mercado que ela entende muito, qual a dificuldade desse mercado e, eventualmente, pode desenvolver um software ali que cobre barato e que ela atenda bem esses clientes. Imagina que ela consiga 50 clientes a R$200. Estamos falando de quase 10 mil por mês de faturamento, né? Líquido, 8 mil às vezes, tirando imposto. Então, se as pessoas olharem qual o segmento que realmente é carente de uma solução, né, bem customizada, porque às vezes tem muito software também que atende muita gente e não atende no detalhe aquele tipo de cliente. Então, algumas dores estão deixando de lado. Exatamente. Então, e hoje como é mais fácil programar e realmente fazer isso com as IAs, eu acho que surgem esses negócios para os micro, realmente, empreendedores de tecnologia, ou de SaaS, ou de plataformas patrocinadas, enfim, N modelos que antes não dava para lançar. Porque você imagina, você vai lançar um software, vai investir 100 mil para ele te dar 2, 3 mil por mês, não vale a pena, mas se você investir 5 e ele te dê 2, 3 mil por mês, então é um bom dinheiro. Sim. Então, para essas pessoas que eventualmente ou querem empreender ou vão perder o emprego por eventual coisa, podem olhar para isso delas serem o microempreendedor de tecnologia, né? Uhum. Eu sempre costumo dizer que, cara, eu acho que eu sempre quando eu falo dessa questão de emprego e IA, eu acredito muito que a IA vai fazer a parte ruim, a parte chata, e todo mundo que perder emprego vão ser alocados, obviamente, às vezes na mesma empresa não, mas vai ocupar novas posições, porque, por exemplo, o ramo mais chato e mais difícil ali, digamos, que é o jurídico. Hoje em dia, eu falo com várias empresas do ramo jurídico e, cara, tem coisas que a IA tá acelerando tudo. É petição, é procuração, é não sei o quê, que eu não entendo tanto juridicamente assim. Mas vários tipos de documento, que tudo isso é feito num clique, né? Ainda mais a gente que mexe com automação. Então, eu vejo que a parte chata, que ficava com o estagiário, hoje é a IA, que é o estagiário que faz a parte chata. E a empresa pode se dedicar em coisas mais complexas, mais analíticas, apesar da IA também fazer isso, mas aí fica mais a cargo da empresa falar, essa parte aqui eu vou deixar com um humano, do que ficar querendo fazer, redigitando, pegando milha ali, né, fazendo Word. Por isso que também precisa olhar para isso, porque assim, qualquer trabalho que não exija tanta estratégia ou inteligência, que pode ser automático, pode ser automatizado nesse sistema, tem que olhar, porque assim, corre um grande risco de, se você não souber IA, né, saber a potencialização que uma IA dá para o seu trabalho. Essa é a verdade. Antes, para lançar alguma coisa, você precisava de 5 pessoas, 10 pessoas, porque cada um é especialista no mercado. Se você treinar os agentes com IA, eu tenho mais de 40 agentes, cada um para fazer uma coisa. Eu consigo desenhar uma boa estratégia de pôr alguma marca, algum negócio no papel, ou eu faço isso em uma semana, coisa que eu demorava antes quase 40, 60 dias, né? Uhum. Então, olhar a IA, assim, o que ela me potencializa? E não é estudar a IA, de vez em quando eu vou falar no GPT. É meio que colocar a IA, para mim, pelo menos, no dia a dia. É a cada coisa que você vai fazer, eu vou somar um número aqui, joga na IA. Joga na IA, ela vai somando, ela vai te dando tempo, ela vai te dando tudo, vai fazendo tudo mais rápido. Então, se as pessoas olharem realmente, estudarem, se dedicarem a isso, com certeza vão ter mais mercado e mais... Roberto, eu vejo assim, muita gente que me acompanha, às vezes é até mais tecnológico, pode até pegar, mas tem muita gente que pensa assim, poxa, esse papo de IA é uma coisa que tá muito distante de mim, não sei nem o que esses caras estão falando, mas eu vejo muito por esse âmbito que você falou, às vezes é uma conta, uma coisa que o cara vai usando ali, porque o ser humano ele só se destrava em relação à tecnologia quando ele usa. Mesmo que seja 0,001% da tecnologia, mas quando ele aperta um botão e ele vê que, putz, não destruí nada aqui, que as pessoas são muito assim, né? Cara, não vou mexer porque eu não sei se, né, não entende de tecnologia, vou dar problema ali. Então, quando ela se familiariza com isso, eu uso até por voz, né? Eu não fico conversando tanto com a IA, porque eu acho que a gente estava discutindo lá em casa que no futuro as pessoas vão ficar mesmo trocando ideia com IA, vão fazer amigos, né? Aquela coisa bem lúdica assim de, meu amigo IA, que não sei o quê. Então, eu vejo a IA realmente nessa linha que você falou de compra, de mudança de comportamento. Achei legal esse compartilhamento. E para virar um pouquinho essa página, a gente parar de falar um pouquinho de IA, vou falar umas coisas legais também. Cara, me conta aí sobre as viagens. Eu lembro que eu olhava o seu Instagram ali, você tinha, acho que sei lá, uns 20 países que você já foi, não foi? É um pouco mais até. Cara, teve uma época que, sei lá, em 2019 eu acho, que daí foi quando eu viajei mais, que eu acabei fazendo uns 10 países no ano, ia e voltava. E porque eu queria descobrir, queria conhecer novas culturas. Fazer um porradão de dinheiro e sair no mundo. Enfim, esse era o objetivo. Bom demais, cara. Mas até uma coisa assim, chegou numa última viagem de fim de ano, eu tinha viajado tanto durante o ano que chegou no fim do ano,
eu até pensei, eu falei, pô, eu tô indo para o aeroporto e eu tô cansado, não queria nem estar viajando, uma viagem que eventualmente talvez muita gente queria fazer. E daí me veio até uma reflexão, tudo que é demais não é bom, no sentido. Então eu acabei, imagina, 10 viagens, né? Fui para Índia, Cuba, África do Sul, Turquia, várias viagens, né, fora de rota, Costa Rica, enfim. E uma das principais, eu acho que para mim, foi a questão de ter ido para a Índia. Né? Então fiz perguntar isso. Para mim foi uma virada de chave assim, já vinha um pouco nessa busca de autoconhecimento, mas para mim em 2019, quando eu fui para a Índia, foi um olhar para o todo, né? De começar a se conectar mais com a espiritualidade, independente de religião, ter uma virada de pensamento, de consciência mesmo. Ter um conhecimento lá na Índia, né? Nessa escola na ONES que eu fui, onde Tony Robbins é aluno, enfim. E tem um conceito, vamos dizer, básico lá, que é assim, ou você está em estado de sofrimento ou você está em estados belos, né? E essa mudança de estado emocional interno, a gente fica o tempo inteiro entre um e outro. Estado de sofrimento eles consideram estresse, raiva, medo, ou estados belos, alegria, confiança, né? Enfim, paz. E a partir do momento que a gente entende que isso é uma escolha nossa, aí você começa a mudar. Não que assim, você não vai eventualmente sofrer, mas é assim, quanto tempo você vai carregar aquilo? Cara, eu acho que isso que é a chave, né? Essa pra mim é uma chave, assim, porque eles falam, por exemplo, a mágoa, a raiva é uma pedra que te entregaram no meio do oceano. Você tá no meio do oceano, te entregaram essa pedra, o que você vai fazer? Você pode segurar ou soltar. E daí se você começar, né, estudei muito questão de mente, comportamento, e realmente a gente foi muito, vamos dizer, de certa forma, viciados em estados de sofrimento, né? Então você encontra o pessoal e você fala, mas nossa, tô na correria, tô estressado. O pessoal acha legal isso. Parece normal, né? Mas não é, né? E daí quando você começa a viver esses outros estados, mas é um exercício, porque a gente tá tão viciado mesmo que é difícil você ficar em paz, é difícil você ficar alegre, é difícil você ficar confiante. Você acha que isso é só no Brasil ou é... Não, isso é mundial, né? Mas o Brasil, realmente, crise de ansiedade e depressão... A gente é meio que doutrinado, você acha que nessa locomotiva, nessa corrida também, de rato, você pega assim? a economia, toda a correria que todo brasileiro tem que fazer, São não Paulo tem como não ser, né? Então a gente tem que ser muito criativo para viver aqui no Brasil. Mas essa questão da gente começar a olhar realmente quais são os valores, né? Então o que importa realmente pra gente? Para mim hoje o que importa são os relacionamentos, né? As pessoas. Então eu já tive com outro olhar em relação a dinheiro, trabalho, tudo isso. Se você começar a olhar num ponto de vista o que você vai levar realmente, o que é importante para você, você começa a mudar o todo também. Primeiro, né, ficar bem você mesmo e depois realmente começar a olhar e também contribuir depois, né, talvez em deixar o mundo um pouco melhor. Eu acho que essa é uma visão. Por isso que eu recomendo essa de certa forma, é uma viagem de autoconhecimento, né, tem começo, meio e não tem fim. Para começar a olhar aquilo que funciona para cada um. Só cada um vai descobrir o que funciona para cada um. Eventualmente minha mãe pode falar o que é bom para mim, meu mestre, meu não sei quem for, né, para cada um. Sim. Só você vai saber, porque cada um tem a sua experiência, né? Então é importante que cada um viva e experiencie aquilo que serve para ela, porque senão a gente acaba realmente olhando para valores que foram importantes para outras pessoas e considerando aquilo como uma verdade. E para mim eu acho que não tem. Primeiro que eu acho que não tem muitas verdades absolutas. Segundo é um ponto de vista para cada um. Né? É isso que eu ia falar, assim, tem muito da questão do contexto, né? Mas uma coisa que eu achei interessante você falando disso tudo é porque a gente pensa assim, a gente se conhece, a gente tem acho que uns 8 ou 9 anos já, né? E cara, eu lembro que a gente passa por várias fases e a gente destravar em poder falar sobre isso. Eu acho que isso também é uma cura, cara. Porque às vezes a gente pensa assim, eu já entendi tanto sobre mentalidade, estudo sobre isso, já tive com gente que entende muito do assunto. E, cara, passo por dificuldades como a gente sempre vai ter fases pra passar. E não sentir que não é porque a gente é 100%, que eu lembro de algumas fases a gente falar isso até brincar. Pô, cara, entendo tanto sobre a mente, mas tem hora que eu mesmo tenho meus conflitos, minhas dúvidas. E não se destravar de falar sobre isso, porque às vezes a gente pensa que pra falar... Eu até falei disso num podcast aqui uma vez com o Joe Rick. Cara, às vezes a gente acha que pra falar a gente precisa ser o top 1 pra falar sobre o assunto. E se a gente entender que as nossas experiências é o que serviu pra nós, e que cada um faça o filtro daquilo que a gente tá dizendo, pra falar, cara, isso aqui serve pra mim, eu acho que faz sentido, isso me conectou porque eu acho que tem uma similaridade com o que eu vivo.
Eu acho que é isso. Sim, né? eu acho que é justamente isso. Só cada um vai descobrir o que faz sentido pra ele ou não. Mas se você não descobrir aquilo que faz você feliz, eventualmente aquilo que te preenche, você vai começar a acreditar no que os outros vão falar. E aí que é o problema que eu acho, porque daí você acredita naquela pessoa, aquilo faz às vezes bem pra ela. Sabe o que eu acho também? Eu acho que se a pessoa, por mais que ela vai errar nessa fase de acreditar no que os outros estão dizendo, chega uma hora que ela tira a conclusão que aquilo ali não funcionava. É a mesma coisa de alguém, vou dar um exemplo aqui bem lúdico, assim, tipo, pessoa de café especial. É uma coisa que, pô, o brasileiro tá acostumado com um café que não é o especial. Então você vai numa transição, a pessoa fala assim, é bom. Aí você prova. Pra você vai falar assim, não é muito diferente do que eu... Só que se você começa a entender aquilo ali, você vai começar a ver que serve pra você. Ou tem gente que vai falar, não, realmente não serve pra mim. Então, nesses erros e acertos, eu acho que é melhor até errar. Sim. Pegando conselhos de pessoas que, eu passei por isso. Eu falo muito pra galera, né? Eu falo assim, algumas coisas deram muito erradas pra mim nesse sentido. E hoje eu me norteio com base nesses erros. Porque a gente, às vezes, bate tanto a cabeça num lugar que você fala assim, cara, pode ser que outra pessoa passe ali invisível naquela parede. Mas eu bati 3 vezes ali e pra mim é um lugar que eu não domino tanto. Prefiro não conselho você fazer pensando por mim. Mas analise seu contexto. Se você sente que é realmente você tem capacidade de fazer aquilo, vai e faz. Sim. E eu acho que também tem uma questão, assim, ó. Hoje eu escuto muito minha intuição, na real. Eu acho que todo mundo tem intuição. A questão é quando você tá ouvindo ou não. É aquela sensação interna. A gente tem neurônio no coração, por exemplo. Você acha que isso é individual? Você acha que isso é individual ou espiritual? Esse pra mim é um todo. Sim, a gente sabe que então, mas é uma sensação física mesmo. Quando você sente aquilo ali. Você já sabe. Eu brinco que tem uma frase que não é livre-arbítrio, é livre-abismo. Porque quando você escolhe um lugar que, tipo, alguma coisa que você vai fazer, você já tá sentindo que não é aquilo, mas você quer exercer seu livre-arbítrio, que você pode... Você vai conseguir, isso é fato, você tem a escolha. Cara, que loucura. Só que muitas vezes você acaba sentindo isso, entendeu? Você sabe, às vezes, aquela pessoa chega, você não sente, você vai fazer tal coisa, daí você sente que aquilo é o caminho. Só que acontece, a mente ela vai entrar e vai buscar padrão. Então ela vai começar a olhar e falar, isso é bom, isso é ruim, com a experiência que você tem passado. Então, a primeira sensação é aquela que fica, é aquela que tem que ficar, porque senão depois vai entrar a mente vai contextualizar de outras formas e outras coisas. Então você vai perder aquela sensação de intuição no começo. E daí você vai com base na mente. A mente, é o que eu falei, a mente quer ter certeza. Ela quer preservar. O cérebro quer preservar a vida, então ela não quer que você arrisque, enfim. Então eu acho que se você começar cada vez mais, até mesmo sentir o seu próprio corpo, eu diria que tem muitas respostas, você já vai conseguindo por aí. Incrível, né, cara? Não, é interessante essa questão de ter a própria sensibilidade, de ver o que você tá sentindo sobre essa decisão, porque tem várias decisões que eu já tomei e eu sinto também que o próximo passo, todo o próximo degrau, ele vai ter um desafio que tá faltando. Porque tem gente que acha que precisa estar pronto também, né? Tipo, sempre tem a questão da grana, que eu acho que todo mundo bate, né? Se eu tivesse a grana, isso seria resolvido. Cara, se a solução tá depois da grana, faz e arruma a grana. Entendeu? Porque às vezes fica colocando esse empecilho na vida pra não fazer um monte de coisa, né? Da maioria dos negócios que eu montei, eu acho que 80% eu montei sem dinheiro. E quando eu recebi aporte já de 1,5 milhão, 1.800, outra empresa, enfim. Você vai me passar esse código aí. Foram as empresas que pra mim não deram certo. Tipo, que a gente tinha muito dinheiro pra fazer as coisas. Por isso que eu falo, pra mim é o dia a dia. E a Flip Wash, eu comecei ela com 5 mil reais, se tornou a maior empresa de lavar rápido hoje, sei lá, com 150 lojas quase. Foi o maior negócio que você teve? Eu acho que foi. Teve outros junto, né? Em total foram quase 480 operações de franquia. Mas eu tive de tecnologia, foram os maiores em número de faturamento. Mas essa questão assim, eu comecei sem dinheiro e eu tinha que fazer aquilo dar certo. Eu acho que é muito assim, o quanto você acredita. No primeiro ano a gente abriu 10 franquias, eu acho. No segundo ano eu falei, nós vamos para 50. E a gente foi para 50, né? Então, por quê? Porque eu tinha uma meta, queria fazer aquilo acontecer, sabia que eu estava fazendo bem para os outros, quem abria a franquia ganhava dinheiro também. Isso que é bom, né? Que eu acho que é muito isso, assim, qual a intenção que você põe naquilo. Então... Eu sempre falava para todo time comercial, se preocupa com o que o outro vai fazer para ele ganhar dinheiro. Se você não sentir que aquilo é um negócio bom para ele, não vende, não faz. Realmente essa preocupação. Porque senão você vai só ganhar dinheiro também e aquilo vai te custar, dependendo da intenção que você colocou para aquilo, né?
Na Índia, na Índia, esse rolê de estados internos é isso. Tipo, quando você vai fazer uma coisa, qual é a sensação que você tem, né? Então, eu quero ganhar 20 mil, 30 mil, 40 mil. Pra que você quer ganhar? Porque às vezes você pode querer ganhar aquilo por prazer, que você quer comprar coisas e tá tudo certo, ou não, porque você tem medo de não ter de novo aquele dinheiro ali, então você quer ter essa segurança. E daí os estados belos que ele fala, né? Você ganha dinheiro porque você compartilha aquilo que você ama aquilo que você faz, você ama você mesmo, você quer ver os outros bem. Então, assim, são estados internos de ganhar dinheiro diferente. Uhum. Então, quando você faz aquilo que você ama e compartilha com amor, enfim, se preocupa com os outros, né? Ser mais consciente, eu acho, em relação aos negócios, sabe? Quem tá do outro lado, você tem que tomar muito cuidado com o dinheiro do outro, não é? Então, mais do que só o seu. Isso é fato, assim, eu vi uma frase que quanto mais gente você ajuda, mais você ganha dinheiro ali, porque vai uma lei do retorno, é uma lei da semeadura. Agora eu tava vendo você falando aqui, pensando, todo o dinheiro que você fez, Roberto, foi sempre empreendendo? Ou em algum momento que você tinha grana, você tem essa mentalidade de investir também, fazer algum investimento? Sempre eu coloquei dinheiro em empresa. Para mim, assim, o dinheiro que eu tinha aplicado em fundo de investimento quando veio a pandemia, o dinheiro que eu tinha foi all-in. Derreteu. Ainda tive que pegar o dinheiro para manter as empresas, enfim. Mas eu sempre queria dinheiro para gerar negócio, não para gerar mais dinheiro. Né? É uma percepção minha. Eu gosto de fazer negócio, eu gosto de criar negócio. Para mim, às vezes, quando eu vou montar uma empresa, não é nem quanto eu vou faturar. É que eu vou tirar esse negócio do papel. Você já pensou, Roberto, em ajudar empresas assim, ou vender consultoria? Eu não sei se você está fazendo isso atualmente, que eu não me perguntei. Eu faço consultoria, atendi 2 grandes clientes, faturam quase 1 bi por ano cada um, e era uma visão que eu pensava. Eu falava, quem sou eu? Você gosta desse lugar, não gosta? Eu gosto, mas eu gosto mais de empreender. Porque mesmo? No seu próprio negócio, você fala assim que o empreendimento é melhor do que ajudar só simplesmente dar norte pro negócio de alguém, porque às vezes a expectativa do cara é outra também, né? Porque assim, eu achava que eu não tinha talvez capacidade para dar consultoria para grandes empresas, né? Porque, meus negócios chegaram a faturar poucos milhões por ano, então não é faturar bi. Chegar no bi, você fala assim, cara, é um novo patamar. É um outro jogo. E eu fui ver que não, aquilo que eu sabia que eu fazia nos meus negócios pequenos, isso dá escala. E eu fazia melhor, porque eu não tinha recurso que essas grandes empresas têm. Então, tinha mercado. Então, eu consegui realmente ter êxito nas empresas que eu prestei consultoria. Mas, para mim, é um lugar que é difícil, porque eu gosto de fazer. Eu quero dar estratégia, eu quero executar, quero que aquela empresa faça aquilo que eu realmente mostrei para eles. E, geralmente, não é. O dono da empresa é outro. Mas sabe o que eu ouvi de uma pessoa que é grande também? Que, assim... se você entender, Roberto, até onde você consegue ficar com essa empresa, porque eu conheço gente que entra, você fatura de 100 mil a meio milhão, beleza, então eu entro. Quando chegar no meio milhão, o cara sai fora, porque ele já, dali pra frente, ele não sabe como fazer. Então ele fica até onde ele gera valor, gera recurso. Cara, de meio milhão pra frente, você procura outro cara que eu não sou essa pessoa. E eu acho que eu tenho muita vontade de fazer isso um dia, assim, tava até pesquisando um pouco sobre mim também, falei, cara, eu quero fazer isso, eu quero ajudar a empresa. Já comecei fazendo isso uns anos atrás. É isso que eu falo, quer começar, assim, começa de graça, se você não quer cobrar. Sim, foi isso exatamente que eu fiz. E daí você vai ver o poder que você tem realmente de vai execução, vai ganhar confiança, eles vão falar, e daí você começa a fazer eu não penso nisso, eu acho que talvez nem pro ano que vem, porque, cara, eu não tô nos milhões ainda, então eu não cheguei nos milhões, né? Tô quase chegando aí. Pelo menos meu primeiro milhão, assim, de resultado com coisas que, né? Porque eu fui somando o quanto eu já faturei, e eu sei que é uma métrica de vaidade, mas eu acho que isso vai dando confiança também. Eu penso que eu acho que tem que ter o foco, né? Eu acho que, poxa, você falou do Lava Rápido aí de franquia, você focou naquele negócio aí por muito tempo, depois que a gente se retomou, se reconheceu, que eu vi que você tava meio que gerando outros negócios, vários negócios ao mesmo tempo, que eu sei que é um baita desafio também, porque é aquilo, você vai ter que estar numa pontinha de cada negócio, coisas diferentes. Exato. E eu acho que, querendo ou não, por mais que, né, você não seguiu ali, mas, cara, eu acho que deu aprendizado, porque, cara, você querer tocar cafeteria, salão de beleza, lava rápido, não sei o que lá, cara. Sim, foi loucura também, tirou 6 empresas do papel juntas, né? E realmente isso é um aprendizado para olhar, né? Porque hoje eu tenho outros projetos juntos, né? Eu tenho sou sócio em 4 negócios, mas também cada um tirado um tempo diferente.
Se você quer lançar tudo junto, é aí que é o problema. Então, se você conseguir lançar, estruturar, deixar pelo menos rodando minimamente, aí sim partir para os outros, eu acho que esse é um negócio. Porque eu não consigo ficar com um negócio só, não adianta. Minha cabeça é fazer negócio, então eu não consigo ficar pensando, vou ter esse negócio, né? O Flipwatch para mim foi um exemplo, eu consegui ficar com ela vários anos só com ela, mas era um exercício diário de realmente ficar com uma empresa só, né? E ensino? Tipo assim, você já pensou? Eu sei que a gente falou disso algumas vezes, mas a gente tá falando aqui da consultoria, então é direcionado para a empresa, mas gerar um grupo, sei lá, 100 pessoas. Eu vi que você começou um movimento disso, eu acho que o ano passado, né? Sobre pegar pessoas que querem aprender e... Agora não, eu tô estruturando um workshop presencial mesmo, também o online eu já compro do jeito que tiver, tá? Vai ter. Mas é o workshop presencial, porque assim, eu acredito no online, mas eu sinceramente não gosto de ficar muito dando aula no cara, online. presencial, pô, melhor ainda. Então, eu acredito demais também. Montando agora, que a ideia qual é? Ensinar pessoas a montarem negócio com a ajuda de IA, ou seja, a IA fazer todo esse planejamento estratégico, vou compartilhar meus agentes, bots, tudo que eu tenho, para como tirar uma ideia do papel. Então, o dia inteiro, vai ser um sábado, um dia inteiro, uma vez por mês eu vou me comprometer a fazer, porque realmente pessoas que não têm uma visão, cara, talvez agora, eu acho que chegou o momento, porque assim, eu não preciso ensinar tudo para uma pessoa, eu consigo ensinar a estratégia, como ela olha, como ela pesquisa, como ela faz comportamento, como ela tira o negócio do papel. É igual o Startup Weekend, tinha um evento mundial que eles tiravam uma ideia em 2, 3 dias. Então, eu acho que agora com as IAs e com as IAs que desenvolvem software, que é a ideia que eu ensinar, então a pessoa consegue chegar com uma ideia e a gente conseguir tirar do papel até o fim do dia. Você acha que no Vale do Silício, pessoalmente, você acha que é válido? Eu não sei, eu nunca fui, mas você nunca foi, né? Não, eu fui para São Francisco, pro Vale eu acabei não indo. Eu acho que assim, hoje você consegue acessar muita informação, não consegue ir para lá, muita newsletter, muita informação, começar a ler hoje com as IAs, você consegue, para quem não entende inglês, consegue traduzir tudo muito fácil. É realmente começar a assinar TechCrunch, enfim, sites que falam sobre tendência e o que está sendo lançado, você consegue se manter mais atualizado. Bacana, não, legal. E eu tava, tipo, pensando aqui quando você falou, porque você falou do Base 44, né? Às vezes você menciona alguns especificamente. E o que você tá... hoje estão surgindo várias ferramentas de desenvolvimento, né? O Lovable, o Cursor, Base 44... todo dia está surgindo uma ou duas ferramentas de vibe coding. O que acontece? Dá para você programar, lançar o MVP muito rápido com elas. Depois, para escalar, e realmente você precisa tirar delas e colocar numa estrutura para banco de dados, tudo isso. Alguém vai ter que recriá-las depois. Né? Alguém vai ter que reestruturar, ainda mais se você for realmente escalar um negócio. Mas para testar uma ideia hoje, você faz para rodar sem cliente. Você roda em 1, 2 dias a ideia, conceito, põe tráfego, começa a rodar. Então, você consegue tirar e validar um negócio muito mais rápido. Então, por isso que eu acho que vão surgir muitas empresas, pessoas que antes não conseguiriam investir ou ter dinheiro para fazer isso ao tempo, agora vão conseguir. Show. Cara, eu queria te fazer uma pergunta aqui. Qual foi uma das decisões mais difíceis assim que você tomou de negócio, assim? Ou até... Eu acho que vender empresa é sempre uma decisão que... você tem que olhar, assim, para mim sempre foi muito difícil, mas a partir do momento que eu queria vender, mas eu ainda ficava, será que eu vou vender? Porque as empresas davam receita recorrente, então assim, você sair de um negócio certo já também e sair totalmente para um negócio novo é sempre um desafio. Então assim, eu gosto disso, tem gente que não gosta, tem gente que prefere ficar com o mesmo negócio a vida inteira, eu não, eu gosto do desafio de tirar o papel. Mas eu acho que essa questão de escolher realmente qual mercado ir, de às vezes escolher um mercado que você achava que ia dar certo e largou um certo, enfim, tem N decisões que eu posso falar. Teve uma em especial que eu dava consultoria para um pessoal e eu tinha uma opção de equity na empresa de 5%, a empresa era pequena, eu acabei não exercendo, eu falei, não, nem 5% não vai mudar nada. A empresa foi investida por milhões depois. Assim, minha participação era, nesse caso era bem alta. Mas essas questões, às vezes, tipo, não, deixa quieto isso daí, não vou, sabe, não tô fazendo uma coisa que é tão simples para mim, porque às vezes também tá nisso, às vezes o potencial de cada um tá naquilo que é fácil para você, que você fala com autoridade no sentido de conhecimento daquilo, e para os outros é extremamente difícil, só que para você às vezes é tão fácil que você acaba passando aquilo, enfim, de uma forma simples para você, né, mas nem sempre é. Então, eu fico pensando, né? Porque realmente negócios recorrentes traz essa segurança, né?
Hoje que eu tô começando eu até tava faturando sempre recorrentemente, mas todo mês fazendo implantações novas, né? E aí depois comecei a olhar para esse lado de realmente recorrência, cara, é um negócio que gera caixa para depois você reinvestir e fazer o negócio crescer, né? Então, realmente é um negócio que você desapega assim, cara, se tiver que vender, obviamente que quando a gente fala de franquia, todas as recorrências de todas as franquias é um negócio que você vende com negócio valorado, né? Até valuation, né? Depois eu sei que é uma parada já mais hard já, Sim. mas eu lembro de ter falado isso com você uma vez. E valuation, assim, quando vai fazer é uma projeção para os 5 anos, né? Mais ou menos? Depende do tipo de empresa. Por exemplo, quando a gente for vender uma rede de franquia, ela tem um valuation. Se for vender uma startup pré-money, né? Então, antes de ter dinheiro, ela tem um... É muito, eu vou falar, por exemplo, no mercado de startup é muito que o outro vai estar disposto a investir. Esse é o seu uma valuation. venda de ideias, né? Seu valuation está muito atrelado a isso. Porque você faz muito planejamento estratégico, tudo. Se o primeiro não comprar, a sua empresa não valia nada. Mas, geralmente, assim, um payback de operação numa empresa rodando é uns 36 meses, às vezes. Então, imagina que uma empresa de 10 mil líquido, ela vale de 250 a 360. Depende muito, cada empresa, cada setor é muito estruturado. Para um micro SaaS, né, que são essas empresas que geralmente ela tem uma previsibilidade de receita e recorrente, então depende do segmento que você está. Às vezes você consegue 5 vezes o que fatura anualmente a empresa, ou 5 vezes o lucro líquido, depende do mercado também. Mas por isso que eu acho, os micro SaaS, se você pega um nicho, né? Então imagina eu vou atender e fazer um software para agendamento de arena de beach tênis, por exemplo. Não sei se tem algum software, mas se você fizer um muito customizado, entender bem a dificuldade que essas arenas têm. Você cobrar R$100 de cada uma e você tiver aí 100 clientes, é 10 mil por mês. E 100 clientes você consegue atender você, né? Então, tanto implantar como depois manter esses clientes. E ao invés do que uma grande empresa que cobraria 200, 300, às vezes nem conseguiria atender esse pequeno cliente. Não conseguiria ir lá, implantar, dar um atendimento pessoal que às vezes você, é o que falta, né? Que tem um micro SaaS, né, atende poucos clientes, você conseguiria fazer isso. Então, quem olhar para isso, acho que tem um baita mercado aí também. É que tem vários tipos de negócio de tecnologia. Eu até entrei no Valuation porque é um negócio que eu lembro de a gente ter falado uma vez, e mesmo que não é um ambiente muito confortável para mim, porque, cara, são muitos dados, muitas coisas que eu, ainda não domino tanto. Mas uma coisa que eu sempre falo é, cara, eu acho que hoje, independente da tecnologia, as pessoas estão comprando suporte, é tipo aquele negócio, né? A gente tá virando tanto tecnologia que as pessoas querem falar com humanização, né? As pessoas, eu acho que a gente podia até também falar disso, porque, cara, eu vejo que cada vez mais as pessoas querem uma pessoa. Por isso que quando você falou do presencial, eventos e tal, é uma coisa que eu também tô começando aí, escolhendo alguns assim pra ir. Porque a gente sabe que, cara, tudo no digital é muito distante, é muito frio. Você tá conversando com a pessoa, cara, eu faço muitas reuniões por dia, eu faço, sei lá, 6 reuniões no mínimo por dia. E, cara, toda hora você entra alguém, que às vezes dá tempo de tomar uma água e entra na próxima reunião. E é muito distante ali. Você entende o negócio da pessoa, você propõe alguma coisa, faz uma proposta, você vai aprendendo a vender ali. Eu acho que isso me ajudou pra caramba também. Mas quando você tá no presencialmente, e é uma coisa que eu quero fazer muito pro meu negócio, pros próximos anos, é começar a investir em eventos. Porque, cara, você tá num evento, a pessoa tá te ouvindo, ela tem possibilidade de saber quem você é, sentir a verdade que você tem, tirar uma dúvida que ela não tiraria ali no online por achar que, não, pô, tô aqui, vou fazer uma pergunta tão boba como essa. Então eu acho que essa parte da humanização cada vez mais vai ser um grande diferencial. E se pensar a humanização com essa, vamos pegar o caso do micro SaaS, imagina que você faz um software de, sei lá, de gestão para pequenos clientes, ou de agendamento, que é muito mais fácil de fazer. E você vai atender 20 salões ou barbearias do seu bairro. Pronto, você vai atender os 20 ali. Coisa que uma grande empresa não vai colocar alguém para atender, você vai ter um suporte online, olhe lá. Então essa diferenciação, eu acho que se você usa a tecnologia com humanização, eu acho que aí sim você tem mercado. Isso e pega cidades menores ainda, que grandes empresas atendem só online. Se você desenvolve alguma coisa para esses clientes nessas cidades menores, você consegue faturar e ganhar mais do que eventualmente como você ganharia como funcionário, né? E as empresas se sentindo mais assistidas por uma pessoa local, né? Porque entende as dores, vai lá, pede para IA fazer um ajuste num botão que, essa cor desse botão não tá agradando a gente aqui. Então é uma coisa que fica regional, fica humanizado, o cara consegue ganhar dinheiro com tecnologia e vai abrir oportunidades para pessoas que nunca poderiam ter um negócio de tecnologia porque não tiveram formação como programação. Cara, legal. É bom de pensar dessa forma. Isso, assim. Tem mercado aí. Fechou? Cara, a gente tá indo pros finalmente aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem ali pra sua câmera, uma mensagem que
com tudo isso que você aprendeu, cara. Eu acho que tem muita coisa que a gente poderia falar aqui ainda. Fiquei pensando, cara, viagem, mentalidade, empreendedorismo, tudo isso que você fala, assim, eu queria que você deixasse uma mensagem pra galera que tá assistindo ali. Eu acho, se você for montar negócio, tá buscando montar um negócio, eu acho que a primeira questão é você tentar se conhecer, olhar para começar uma jornada de autoconhecimento para ver aquilo que faz sentido mesmo para você. Porque quando você realmente se conhece, você está fazendo aquilo que você ama, você vai conseguir lidar com as adversidades e vai ter mais resiliência para tocar seu negócio e para fazer aquilo dar certo. Show de bola. Cara, mais uma vez, muito obrigado. Tamo Valeu, junto. E acho que é isso, aí. né? Se conhecer, porque se tem um negócio que você sabe que faz parte de você, que tem tudo a ver com você, já não se torna mais um trabalho, você vai conseguir viver bem com aquilo ali, vai fazer bem também para as pessoas. Eu acho que essa mensagem ficou bem bacana. Fechou? Se você tá aqui até o final, deixa um like aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tamo junto.